Olá! Vamos mergulhar hoje numa das questões mais, profundas e persistentes do Brasil, o ciclo da desigualdade. E para entender como esse ciclo funciona, a gente precisa ir bem além daquelas explicações mais batidas, sabe? E o ponto de partida é uma pergunta que, olha, parece um verdadeiro paradoxo. Como pode as pessoas que mais sofrem com o sistema, muitas vezes, serem as que defendem justamente as estruturas e as figuras que as oprimem? É uma pergunta complexa, né? E a resposta, bom, ela não é nada simples. Para chegar nela, a gente vai precisar voltar bastante no tempo. Então vamos começar pela raiz do problema. Porque, para entender a desigualdade de hoje, não adianta ficar só na história oficial. A gente precisa olhar para a verdadeira instituição que fundou o Brasil. E essa instituição é a escravidão. Mas atenção, não como algo do passado, uma herança distante, e sim como uma estrutura que, de certa forma, opera até hoje. Ok, vamos entender isso aqui. De um lado, tem a narrativa mais comum, a tal história oficial. Ela diz basicamente que os nossos problemas, tipo a corrupção, são uma herança cultural de Portugal, o tal do patrimonialismo. Mas aí vem o sociólogo Gessé Souza com uma tese, olha, muito mais forte. Ele diz que a desigualdade não é um acidente cultural, é um projeto. Um projeto deliberado que não começou com a corrupção, mas sim com a escravidão. E essa diferença é crucial, porque tira a culpa de uma herança meio abstrata e coloca o foco num sistema que continua ativo, funcionando. E no centro desse projeto tem o que o Souza chama de a elite do atraso. E aqui não estamos falando só de gente rica, não. É sobre um grupo específico que lucra, que se beneficia diretamente da desigualdade. E para isso, eles não só controlam o poder econômico, eles trabalham ativamente para controlar a narrativa, para moldar como o Brasil se vê, de um jeito que sirva aos interesses deles, claro. E aqui está o pulo do gato. A abolição da escravatura, lá em 1888, não acabou com a estrutura. A estrutura só se transformou. A sociedade brasileira continuou dividida. Não na lei, claro, mas na prática. De um lado, essa elite. Do outro, o que ele chama de ralé, que é basicamente uma massa de gente abandonada pelo sistema, desumanizada, sabe? Mantida sempre à margem, sem acesso a direitos básicos, à dignidade. Só que, claro, uma estrutura de poder dessas não se mantém só na base da força, né? Ela precisa de uma ideia, uma ideologia que faça tudo isso parecer normal. Natural. E é aí que entra em cena o que a gente pode chamar de máquina de fabricar o consenso. Com o passar do tempo, aquele racismo biológico escancarado foi se tornando socialmente inaceitável. Aí o que acontece? A máquina de controle se adapta. Ela troca o racismo racial por um tipo muito mais sutil, o racismo cultural. A ideia passa a ser que o problema do Brasil é o povo, que seria naturalmente corrupto, preguiçoso. É uma jogada de mestre e muito perversa, porque a culpa passa a ser de quem sofre e o foco sai totalmente da elite. E essa narrativa toda tem um objetivo político muito claro. Pensa bem, se o povo é o problema, então deixar o povo participar da política é perigoso, certo? Qualquer líder que venha dessa base popular é logo taxado de corrupto, o voto é deslegitimado e o resultado? O controle do Estado, das riquezas, continua garantido nas mãos da elite, que se coloca ali como a grande guardiã da moral e dos bons costumes do país. Hoje em dia, essa máquina de fabricar consenso foi turbinada pela internet. Ficou muito mais sofisticada. O processo é quase cirúrgico, em 3 passos. Primeiro, eles usam os dados das redes sociais para mapear os medos, os ódios, os ressentimentos mais íntimos da população. Segundo, com esses dados em mãos, eles criam e espalham fake news, bodes expiatórios, que transformam problemas sociais complexos em uma agressão pessoal contra cada um. E terceiro, e mais importante, toda essa raiva, todo esse ressentimento que foi gerado, vira combustível para apoiar agendas políticas que, ironicamente, acabam prejudicando as próprias pessoas que foram manipuladas. E nesse cenário, algumas instituições acabam sendo mobilizadas de um jeito muito eficaz. Um exemplo são certas correntes evangélicas. Elas oferecem uma estrutura moral bem rígida, um porto seguro para quem vive no caos do abandono do Estado. Isso dá um sentimento de pertencimento muito forte e, o que é crucial, um sentimento de superioridade moral. Ao adotar o mesmo discurso de quem oprime, a pessoa se sente do lado certo, alinhada com os valores de ordem, família, que são os mesmos valores da elite. É uma forma potente de conseguir autoestima num mundo que vive negando isso a ela. E tudo isso nos leva ao terceiro ato dessa análise, e talvez o mais devastador de todos. Porque se a ideia é manter esse ciclo de desigualdade funcionando para sempre, qual é o principal alvo que precisa ser destruído? Exato, a educação. A estratégia aqui é tão brutal que tem até um nome:
Necropolítica pedagógica. Necropolítica, um conceito do Achille Mbembe, é basicamente o poder de decidir quem vive e quem morre. Aplicada à educação, isso descreve algo que vai muito além do mero descaso do esquecimento. É a gestão ativa da morte social dos jovens. É a destruição deliberada do futuro deles através do sucateamento proposital intencional da escola. E o alvo central desse ataque é uma figura-chave, o professor. E esse ataque acontece em 3 frentes, ao mesmo tempo. Primeiro, a desvalorização econômica. Salários baixíssimos que forçam o professor a ter jornada dupla, tripla, só para sobreviver. Depois, a desvalorização social. A sociedade passa a ver o professor como um cuidador ou, pior, como o culpado pelo fracasso do sistema. E, por fim, a desvalorização psicológica. Toda essa pressão, essa falta de recursos, leva à exaustão, ao burnout e, no fim das contas, a muita gente abandonando a profissão. O que a gente precisa entender é que o professor, especialmente em comunidades carentes, é muito mais que um educador. Muitas vezes ele é a última barreira de proteção social que um jovem tem. É a última linha de defesa. Por isso, neutralizar o professor não é um efeito colateral, não é um acidente de percurso. É uma estratégia, é um plano deliberado para desmontar essa rede de proteção. E a consequência disso na sala de aula é devastadora. Um professor exausto, em modo de sobrevivência, ele não dá aula. Ele não consegue ensinar, inspirar, ele vence a aula. É uma batalha diária para chegar até o fim do dia. E a escola, sem essa função de ensinar, vira o quê? Um mero depósito de jovens. Olha, esse depoimento de uma professora resume essa tragédia de um jeito muito doloroso. A escola tem que lidar com tudo, com a fome, com a violência, com o abandono familiar. Ela é a chamada a resolver todos os problemas sociais. E no meio disso tudo, ela acaba sendo esvaziada da sua principal função, que é ensinar. É nesse ponto que todas as peças do quebra-cabeça se encaixam e o ciclo se fecha de uma forma trágica. Porque a destruição da educação não é um fim em si mesma. Ela abre as portas para consequências que são diretas e, pior, totalmente previsíveis. Quando a escola é neutralizada, ela não deixa só um buraco no conhecimento do jovem. Ela cria algo muito mais profundo, um vácuo de futuro. Aquela promessa de que, com o estudo, é possível ter uma vida melhor, simplesmente desaparece. E o que sobra no lugar é um vazio imenso de esperança, de propósito. E a natureza, como a gente sabe, odeia vácuo. Esse espaço é preenchido muito rápido por poderes paralelos. O tráfico, as milícias, eles chegam oferecendo exatamente o que o Estado tirou. Uma carreira, um senso de identidade, respeito, poder, dinheiro. Para um jovem que não vê outra perspectiva, essa se torna, infelizmente, uma escolha quase lógica. E qual é a resposta do Estado para isso? Ele ataca a raiz do problema, falta de educação e de futuro? Não. Ele ataca o sintoma. E ataca com a única solução que parece ter: a violência. São as mega operações policiais, um espetáculo de repressão para a TV, mas que na prática não resolvem absolutamente nada do problema estrutural. Essa citação do Mbembe ajuda a gente a entender a lógica por trás disso. Não se trata só de segurança pública, é uma demonstração de poder. O Estado mostra quem manda através da sua capacidade de decidir quem vai viver e quem vai morrer. O triunfo do poder, nesse caso, é estar lá quando o outro não está mais. É, no fundo, dar sangue para uma população que foi condicionada a pedir por justiça, mesmo que seja uma justiça de morte. E aí, o ciclo se fecha. Toda essa violência do Estado se justifica, se legitima por aquela ideia do povo bandido que a gente viu lá no começo. Vamos recapitular. A opressão cria as condições que levam à marginalidade. A marginalidade gera violência. E essa violência é usada como desculpa para mais opressão. É um ciclo que se alimenta sozinho, perfeitamente desenhado para nunca acabar. O que nos deixa com a pergunta que realmente importa. Se tudo isso não é um acidente, mas um projeto feito para se perpetuar, como a gente quebra esse ciclo? Onde se encontra a força para isso? Bom, talvez o primeiro passo seja exatamente este: entender em detalhes como essa máquina funciona. Agradeço a companhia nessa análise.